Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Tá tudo na benção por aí? Se não tava tudo na benção, vai começar a ficar agora, porque o podcast mais abençoado do Brasil está entrando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Seja onde você estiver, tá na bênção, está no ar. É uma alegria muito grande poder ter você aqui conosco mais uma vez para compartilharmos de temas atuais que servem de inspiração para a nossa fé e edificação também para a nossa fé. Gabriel, nós estamos muito felizes com o nosso público, não estamos não? Com certeza. O povo de Deus, povo abençoado, que alegria ter você aqui juntamente conosco. Nós somos gratos pelo carinho de vocês, por cada mensagem, pelo apoio lá no Instagram, lá no YouTube. E nós estamos muito alegres com cada participação e interação de vocês. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que sempre que nós postarmos um conteúdo novo, você seja notificado pelo YouTube, também se siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E se você quiser anunciar o seu produto, sua empresa aqui no Tá na Bênção, é só nos chamar pelas redes sociais, nós estamos abertos. Com certeza. Às parcerias. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial. Baita especial. Ela que gostou tanto de vir no Tá na Bênção, que ela veio a caráter de Tá na Bênção hoje. E eu vou deixar para ela se apresentar, mais conhecida aqui em Contagem como Tia Keila. Se apresente para o nosso público do Tá na Bênção, minha irmã. Que alegria poder estar aqui com vocês, aí esse público maravilhoso, com esses garotos aqui especiais que estão na bênção e quer que todos vocês também permaneçam na bênção, né? Isso aí. Eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu sou Tia Keila Cristina, sou pedagoga, atuo na área da educação há 22 anos, sou cristã, mãe de 2 meninos lindos, sou pedagoga e especialista em educação emocional, educação sexual e prevenção ao abuso. E esse ano fui eleita, né, vereadora na cidade de Contagem. Vamos dar os parabéns. Desejem aí os parabéns na hora que você estiver assistindo esse podcast. Dê os parabéns a Tia Keila. Temos uma representante ali em Contagem, uma mulher realmente inspiradora. E Tia Keila, a gente já quer começar assim, toda a profissão da senhora é voltada para esse trabalho com crianças, inclusive na igreja, né? Isso. O que motivou a senhora a trabalhar com crianças na sua vida? Então, eu comecei a trabalhar com crianças na igreja, né? Me converti aos 14 anos. Uhum. E aí, nessa conversão, o Ministério Infantil sempre precisa de ajuda. Sempre vai estar faltando mão de obra, né? Então, eu fui convocada a estar no Ministério Infantil. E aí, eu apaixonei com as crianças e sempre sou muito estudiosa. Eu gosto muito de estudar, nunca paro de estudar. E aí, eu comecei a fazer cursos e entrei na pedagogia. E aí eu consegui também um emprego numa escola, eu comecei como ajudante, monitora, e 1 ano que eu estava como monitora, já comecei a dar aula, e aí já comecei a fazer a faculdade, porque naquela época ainda você poderia fazer a faculdade e lecionar. Uhum. E aí, assim, sempre fui muito dedicada ao que eu faço e amo, né? Quando a gente ama o que faz, você faz com toda excelência e dedicação. E aí eu fui crescendo dentro da educação, trabalhando bastante com as crianças lá e na igreja, sempre unido, né, esses 2 trabalhos. Entendendo que a criança é um ser integral, a gente foi trabalhando a evangelização, a educação, e aí veio a questão da prevenção e da proteção. Uhum. Aí em 2012 eu conheço a Damares Alves, e aí ela começa a falar sobre situações que eu não falava muito, não tinha muito conhecimento, que era a questão do abuso, né, da erotização, da pornografia e tantas coisas que afetam e geram, né, esses casos ainda mais, com mais fomento. E nesse contexto, eu comecei a pesquisar mais. Falei, peraí. E aí eu fui entender até a minha história, que eu também fui abusada e não sabia que aquilo era um abuso. Então, esse contexto falou assim, peraí, nós temos que entrar de cabeça nisso, porque Jesus já deixou bem claro que ai daquele que fizer tropeçar uma criança. A gente precisa chegar primeiro no coração delas, né? Uhum. E entendendo também esse tema, que é um tema que Jesus tem toda a preocupação
de que chegue, né, às famílias, às crianças, que chegue a liderança da igreja, né? Aqui a gente está num podcast que é cristão, né, que está ali para um público que é você aí, família, que ama Jesus, que está na igreja. E aí, às vezes, a gente acha que a criança, estando na igreja, ela está protegida. E não é assim. Na igreja tem homens e mulheres que estão em transformação, né? E em mudança de vida. E dentro das igrejas existem abusadores. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, aí eu criei o Kit Protegidos, que é um material elaborado para prevenção, com músicas, com histórias, com brincadeiras, para gerar na família, sua família, esse conhecimento. Porque a gente não foi ensinado sobre isso, né? A gente tem dificuldade até de falar o nome correto das partes íntimas, quanto mais tratar esse assunto. Então, é um desafio que eu fui vendo nas famílias e que eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu criei o Kit Protegidos, a gente agora está criando o Kit Protegidos 2, que aí é voltado totalmente para escolas, para instituições que não são cristãs. Mas minha maior preocupação era dentro do meu ambiente cristão. Eu acho que a gente tem que começar da nossa casa, né? Então, é dentro desse ambiente que a gente precisa tratar muito esse assunto, gerar muito esse contexto. Essa necessidade de dar voz à criança também é algo que, se tratando historicamente, é um pouco recente, né? Porque esses dias eu estava estudando sobre um pouco da pedagogia da educação cristã. E eu sou muito ruim com esse negócio de século, mas eu sei que ali, séculos passados, se eu não me engano, volta do século XII, XIV, até o século XVI, se não me falha a memória, a criança ela era vista como um mini adulto. Então ela se vestia como adulta, ela trabalhava em casa, ela não tinha voz, ela não tinha vez. Então, de um tempo para cá, que nós estamos dando voz e vez ao mundo da criança. Isso. Né? Acreditando. Quando você vai para a história, você vai vendo as imagens, as crianças elas eram vestidas como adultos isso pequenos, né? Pequenos adultos. Isso. Então, assim, a criança não tinha... O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem 33 anos. Ele é mais novo que eu, né? Gabriel, quantos anos você tem? Não vou perguntar, né? Mas eu sou mulher e eu tenho 39, tá? É mais novo que eu. Eu nasci, eu ainda não era vista como um ser de direito, né? Então, essa questão da valorização da criança, ela vem de 33 anos para cá. E principalmente também nessa questão do abuso, sempre que uma criança, às vezes, no passado, e eu acho que no presente agora tem melhorado um pouco, mas no passado, quando ela decidia contar, ela passava como maluca, que não é isso. Ela não tinha voz, na verdade ela não tinha voz. Né? Quando, antigamente, né, se a gente vai conversar com os meus pais, meus avós, assim, a gente falava e eles falavam, quando os adultos chegavam ou tinha algum adulto visitante em casa, a gente tinha que sair, porque a criança não podia falar, não podia nem ouvir a conversa de adulto. Então, assim, ela não podia entrar nas conversas, ela tinha que ficar distante, porque ela não era vista como um ser que podia integrar alguma coisa. Ela só depois que ela crescesse que ela teria voz. E isso foi um erro gigantesco, né, que a humanidade cometeu. E Jesus, antes mesmo do ECA, já tinha a Bíblia. A Bíblia, quantos anos-luz, né, que foi escrita. E quando Jesus, lá em Mateus 18, ele diz para os discípulos, quando os discípulos perguntam quem é o maior no reino, e aí ele pega uma criança e coloca no meio deles. Ali Jesus já estava quebrando ali um paradigma gigantesco, porque a criança, ela nem era inserida na escola naquela época, até ela fazer 12 anos, ela ia estudar ali a lei, né, e tudo, depois que ela crescesse, depois da adolescência. Então, aí você percebe como que Jesus já vem dizendo, peraí, se você está recebendo uma criança, você está me recebendo. Então, cuide delas, ame elas, e ai daquele que fizer tropeçar, é melhor você morrer. Então, Jesus já estava chamando, assim, a gente como povo, né, como sociedade, olhem pela infância. A infância tem mais a ensinar do que vocês imaginam. É através delas que a gente vai poder ver o céu. Então, é esse olhar. Então, às vezes a gente pensa que a criança é só uma folha em branco. E não é assim. Sim. Ela tem muito a nos ensinar e a gente tem que ser sensível, né? E aí, dentro disso, vem todos esses desafios para alcançá-las e para quebrar crenças que foi gerada em nós porque a gente não foi respeitado na infância. É verdade. Isso é forte, né? Muito. E, assim, na educação da criança, a senhora que trabalha há tanto tempo com crianças, né? E principalmente na escola, você vê crianças de diversas culturas e realidades diferentes. Sim. Como a senhora vê a importância dos valores cristãos na formação de uma criança? Na formação da sociedade, a gente percebe como que os valores cristãos, eles permeiam toda a nossa Constituição,
até o ECA, ele foi constituído e criado em cima de valores e princípios que vêm de onde? Do cristianismo. Porque é o cristianismo que respeita todas as religiões. Você vai lá no muçulmano, eles não aceitam outra. Sim. O cristianismo não. O cristianismo tem essa abertura de amar as pessoas, que foi Jesus que disse isso, né? Amar o próximo. Então, o cristianismo, se você vai estudar aí a raiz, ele foi o fundamento de muitos países, de muitas leis, totalmente. Tantas instituições que foram constituídas pelas igrejas por olhar ao povo e ver que precisava trabalhar o social, né? Então, assim, o cristianismo, ele tem uma valorização, ele precisa ter uma valorização imensa. E eu até estava... Não vou falar debatendo, né? Porque a gente estava conversando. Uhum. Mas falando como é importante a gente refletir, a gente lembrar que nós precisamos valorizar o cristianismo. E quando a gente fala que o nosso país ele é laico, ele não é um país ateu, ele é um país que respeita as religiões. Sim. E principalmente o cristianismo. Então, assim, eu sinto... Não sei se vocês também, acredito que sim, um desrespeito à nossa fé. E gigantesco, e isso não pode ser aceito. Nós podemos estar em todos os lugares e respeitar a todas as pessoas e também precisamos ser respeitados em todos os lugares. Sim. Que é algo que às vezes não está acontecendo, né? É porque hoje em dia funciona o seguinte, né? Parece que qualquer tipo de crença eles podem falar, pensar e executar o que quiser. Mas se os cristãos, eles dão um passo à frente para expressar os seus valores, aí isso daí já é intolerância, a gente não está sabendo lidar com as demais religiões. E aí eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte, principalmente agora a senhora entrando na política, ou até mesmo na escola, como a senhora enfrenta essa frente que as pessoas trazem contra nós, afirmando que quando você prega na escola ou se você usar uma tribuna política para poder falar desses valores cristãos na educação da criança, como a senhora rebate a crítica deles contra nós, afirmando que isso é uma forma de doutrinação religiosa? Então, olha, eu sou muito ponderada e respeito ao que tem que ser respeitado. Por exemplo, eu trabalho em uma escola cristã. Lá eu tenho abertura para falar do cristianismo. Lá é a Bíblia que gera e que traz ali a conexão com os valores, que é o que mais se trabalha e é o que eu sou responsável. Mas eu fui candidata, por exemplo. Em momento algum eu falei de política na escola. Não falei meu número, não, de maneira alguma, porque eu tenho ética. Então a ética ela é o principal em todos os âmbitos que você está. Sim. Então eu tenho ética. Aí os meninos, eu lembro que eu chegava na escola, eles, qual que é seu número? Eu tô assim, olha, lá no meu Instagram tem, sua mamãe tem meu Instagram, pode ir lá e ora pela tia Keila. Isso sim, agora pedir para votar de maneira alguma. Então são pontos, e eu tô falando isso da política porque eu trabalho em uma escola cristã. Agora eu já dei diversas palestras em escolas estaduais, municipais. Não falo da religião, falo dos valores que a religião carrega. Mas eu vou ensinar eles a ter respeito a si próprio e respeito ao outro. Isso tá tudo gerado na minha fé, mas que gera humanidade. Ai de uma humanidade sem respeito, vai ser preso. Sim. Então, acaba que você fala, mas não expressa ali em versículos bíblicos, em Bíblia, não. Você fala de valores e princípios, que é o que eu levo através da educação sexual para trazer para a criança o valor que ela tem, o valor do corpo dela, a higienização, cuidado consigo mesmo, o limite com o corpo do outro, com o cuidado com o outro, entende? Então, assim, tá tudo interligado, mas a gente tem que ter sabedoria da gente trazer isso de maneira simples, clara e, é lógico, respeitando também o ponto que precisa ser respeitado. Antes, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a senhora trouxe um fato curioso que a gente gostaria de desenvolver um pouquinho mais. O que é a diferença entre educação sexual e que a senhora estava trazendo aqui para a gente? Porque tem muita gente que confunde, e os pais têm medo, né? Na questão, quando fala de educação sexual, eles pensam assim, porque tem um grupo de militância, né? E que está gerando na criança, às vezes, uma confusão de quem ela é biologicamente. Então, quer confundir o menino para ser menina, quer confundir a menina para ser menino. Não existe educação sexual verdadeira que vai trazer isso. Pelo contrário, se isso está sendo gerado ou está sendo ensinado, está totalmente contraditório ao que é uma educação sexual verdadeira. É uma educação sexual que vai ser intencional e protetiva.
O que vem para a educação sexual verdadeira é o cuidado da criança com o corpo, conhecimento do corpo, higienização do corpo, respeito ao corpo, para que ela se conheça, se fortaleça e assim ela consiga ver o limite que o outro tem que ter para com ela e ela para com o outro. Então, assim, a educação sexual verdadeira é isso, não tem nada a ver com ensinar o outro a mudar, né, a sua questão biológica, que até é um crime, porque a criança ela tem que ser direcionada conforme seu sexo biológico. O que passa, ultrapassa disso, precisa ser investigado, atendido, acompanhado, porque pode estar acontecendo qualquer tipo de situação que pode ser até violência. E é muito bom ouvir a nossa tia Keila falando, porque como ela já domina o assunto, já entende, aqui a gente carrega um texto áureo da Bíblia, que é o texto de Oséias. O meu povo será destruído porque lhe falta conhecimento. Um assunto tão de suma importância que nós, como cristãos, deveríamos pautar dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, como você acabou de falar sobre a educação sexual aí. Hoje isso é um tabu dentro até mesmo da igreja dentro da casa de muitos crentes que vão à igreja. Com toda certeza, isso é real, porque é um tabu gigantesco falar do assunto. Mas sabe o que me traz esperança? A minha agenda tá cheia. Eu não tenho data para atender de tanto que as igrejas querem isso, querem ouvir. Hoje despertou. Muito, mas já tem muitos anos que tá acontecendo. Só que é lógico que ainda falta muito acontecer, ainda falta muita gente para entender, para introduzir esse assunto, é porque nós temos uma imensidão, né? Um mundo imenso, mas tem aumentado muito a procura de entendimento sobre isso, de casos que chegam e não sabem o que acontece, o que fazer, porque o meu trabalho, o que eu luto é para que a gente chegue antes do abusador. Então a gente tem que fazer um trabalho de prevenção, porque depois que acontece o prejuízo é gigante, a rede é falha. Então tem N pontos de que o trauma só vai aumentar. Por isso que a gente tem que chegar primeiro. Aí como que eu chego primeiro? Com palestras, igual amanhã, no caso, né, no dia 6 agora, a gente vai ter uma palestra de prevenção, de cuidado, né, para os pais, porque os pais é que precisam ser despertados, Sim. porque é eles que estão com os filhos a todo tempo, mas é lógico que os servidores também, por exemplo, os professores, as pessoas que trabalham na saúde, todo mundo tem que ter a visão. Eu falo que essa pauta, ela, na verdade, ela é algo que precisa ser em geral, para todo mundo. É toda a profissão. É toda... É mulher, é homem, é tio, é avô, é pai, é mãe, é filho. Todo mundo precisa entender o contexto, né? E aí é o maior desafio. As pessoas quererem entender, as pessoas quererem saber, buscar tempo para isso. Aí eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui que vocês falaram. Nós começamos a pesquisar, tia Keila, a gente ficou assustado com os dados. Porque é real. Assustador. Só que não é falado. Por quê? Porque é mais fácil a gente não falar, porque mexe com algo que tá dentro da gente, que a gente às vezes já viveu. Ou que alguém que a gente ama já viveu. Então isso gera um incômodo, porque tá falando de uma ferida que às vezes não foi tratada e que precisa ser. A vergonha, né? Às vezes de expor também. Quando eu tô falando na igreja, por exemplo, aí você que tá em casa, por exemplo, você vai pensar aí junto comigo. Como que você conheceu as partes íntimas aí? Como que foi na sua casa? Qual o nome? Aí você fala, uau. Peraí, nossa, é mesmo. Não é mesmo. Não, até que na minha casa foi um nome verdadeiro. Pouquíssimas pessoas falam isso. Sempre é um nome pejorativo. Sempre é um nome com apelidos. E isso gera o quê? Isso gera, confusão, porque cada família conhece por um nome diferente. Sim. Cabeça é cabeça, olho é olho, boca é boca, mas a parte íntima, cada um tem um nome diferente. E aí eu lembro como que gerou em mim, né, já essa vivência desse assunto. Meu nome tem Pinto, Keila Cristina Parreiras Pinto. E aí os meninos zoavam muito. Sim. O professor falava, Keila Pinto. Muito bullying. Você tem noção, filho? Se fosse nessa época, eu prendia todo mundo. Isso é crime. Mas naquela época não tinha essa conscientização. Então, os meninos zoavam muito. E os professores, tipo assim, tô nem aí. Continuavam me chamando desse nome. E eu muito tímida. Eu ficava, assim, muito mal. Eu ficava vermelha, mas ninguém percebia. E eu fiz uma pesquisa que eu fiquei mais assustado. A cada 10 crianças que são abusadas, 7 são dentro do contexto familiar. Sim. E a cada 10, 2 ou 3, se não me falha a memória que eu li lá, que se levanta para denunciar. E esse número ainda foi até muito
de uma forma mais, assim, positiva, porque é bem menos. A subnotificação é muito maior, porque, infelizmente, as pessoas têm medo de falar. Porque acaba, não, mas eu tô acusando o outro, mas é alguém que eu amo, mas ninguém vai acreditar em mim, né? Então, isso gera o quê? Isso gera medo, né? Eu, por exemplo, eu fui abusada pelo meu avô materno. Eu só fui contar depois que ele morreu. Por quê? Eu já era casada. Eu tinha medo. Como que eu vou falar isso? Não, isso é coisa da minha cabeça, às vezes nem aconteceu. Só que quando eu relatei, eu descobri coisas muito piores que aconteceram com quem eu amava. Então você percebe assim, é um tabu que se tivesse uma abertura em casa para ser falado, poderia ter sido evitado diversas outras situações abusivas. Quais são os conselhos que a senhora dá para os pais que estão nos ouvindo agora, a fim de que eles possam, de uma forma assim... preventiva, conseguir chamar a atenção da sua criança, dar sinais quando isso acontecer. Eu sempre falo o principal, o que deixa uma criança mais vulnerável ao abuso? A criança mais vulnerável ao abuso é quando ela cresce em um ambiente violento, por exemplo. A criança que cresce em um ambiente coercivo, aquele ambiente que a criança não pode falar, que a criança não tem voz, nós fomos criados nele. Então a gente foi criado vulnerável. Por quê? Por que eu não contei? Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de apanhar, medo de não acreditar em mim, de brigar comigo, porque é meu avô. Era alguém que a família venera. Se a senhora se sentir confortável, teria como a senhora apresentar pra gente como foi essa situação? Assim? Do abuso? Sim. Então, o que aconteceu comigo e com meu avô foi brincando no interior, né? Onde ele morava, a gente sempre ia. Ele... subindo da casa da minha avó, porque ele não morava junto, ele era tipo aquelas pessoas, aqueles cuidadores, né, de outras fazendas. E quando ele aposentou, ele voltou, caseiro. E aí ele voltou pra casa da minha avó, mas fez uma casinha pra ele. Então ele morava na parte de cima e minha avó na parte de baixo, mas ele comia na minha avó. Então quando ele saiu, né, da casa da vovó, eu tava na porta da casa dele, que tinha um pé de articum, e eu e minha prima brincando. Meu avô sobe com o zíper aberto e a parte íntima dele pro lado de fora. Aí eu falei, gente, meu avô tá doido, o que é isso? E comecei a gritar e a correr, só que a gente não correu pra vovó, porque ele tava no caminho de ir pra vovó, então a gente correu pro mato, que eram uns pés de manga que tinha mais pra cima, correndo e gritando, só que ninguém ouviu, ninguém percebeu. Aí a gente ficou lá, eu respirando fundo e com minha prima, meu avô tá doido, meu avô tá doido, meu avô tá doido. Voltamos pra casa da vovó, sem falar pra ninguém, assustadas, mas ninguém percebeu, sinais que ninguém vê. Não mais voltei pra casa dele sozinha, sempre ia com a minha mãe, porque ele tinha sempre bala, ele recebia e comprava bala. Como é interior, só quando recebesse de novo. Então ele trazia muitas balas. E aí todo mundo ia lá pra pegar bala. Eu só ia quando a minha mãe ia. Mas ela não percebeu isso. Meu pai não percebeu isso. Passou os anos que a gente fui relatar, e ela conta coisas que aconteceram com as pessoas que eu amava também, mas que foi pior do que aconteceu comigo. Mas são situações que, se eu tivesse tido um ambiente que minha mãe falasse, olha, filha, não importa quem seja, se mexeu na sua parte íntima, ou se mostrou pra você a parte íntima, ou se quer te mostrar a parte íntima dele, ou quer ver a sua, você precisa me contar, isso tá errado. Isso não pode acontecer. Isso é educação sexual. E isso é educação pra prevenção. E não é algo que a criança sabe, família. Isso não é porque a gente acha assim, isso é óbvio. Não precisa de eu falar. Pelo contrário, se é óbvio, aí que você tem que falar. Tem que ensinar. Porque a criança, ela para ela... O mundo que a gente tá vivendo hoje, o óbvio precisa ser reafirmado. Ser dito a todo tempo, principalmente para quem? Para a infância. A infância precisa saber o óbvio de pessoas que estão ali próximos a ela. Então, a minha mãe hoje, ela fala muito, meu pai também até, tipo assim, eu errei, mas eu sei que eles erraram sem pretensão de erro, porque eles não foram ensinados que tinham que falar o óbvio. Eles nunca imaginavam que meu avô ia fazer isso. Então, assim, e eu amo meu avô, mesmo ele, né, fez isso, aconteceu outras coisas com outras pessoas que eu amo, mas eu amo ele, eu sei que ele não era uma pessoa ruim, ele precisava era de alguém para sacudir ele e falar que aquilo ali estava errado, ou até ser punido mesmo, ser de alguma forma punido na justiça, ok, mas todo mundo precisa ser falado e precisa ser instruído a isso. Porque hoje, com a pornografia,
E aí a gente vai mais, vendo, né? A gente vai vendo aqui, eu trouxe até os dados Pode aqui, falar ó. os dados aí. Que vai dizendo que aumentou em 360% o número de crianças de 7 a 10 anos que postam foto nua na internet. Nossa. E aí a gente vai vendo aqui, cerca de 366 crimes cibernéticos são denunciados por dia no Brasil. A maioria das vítimas encontradas em material de abuso infantil online são meninas de 3 a 10 anos de idade. Vindo da Unicef e do Cyfernet, vai dizendo que 10 anos é a média de crianças, é a média de idade das crianças brasileiras que acessam a pornografia pela primeira vez. Esse número já diminuiu bastante, sem dúvida, é de 5 a 6 anos de idade, a média de crianças que estão tendo acesso à pornografia, porque hoje está num clique. A gente dá o celular para o filho. Essa culpa é dos responsáveis? Essa culpa é nossa, da sociedade, né? A Constituição, no seu artigo 227, diz que é dever da sociedade, do Estado e da família cuidar das crianças com prioridade absoluta. Então a culpa é nossa, não só dos pais. Toda vez que eu vejo um abuso que acontece, a culpa é minha. Nós erramos como sociedade. Vocês erraram, nós erramos. Porque a gente não pode só jogar na mão dos pais. É nossa como sociedade, entende? Os pais precisam ser alertados. Então nós somos responsáveis por essa alerta. E eu agradeço a Deus por estar na bênção hoje aqui com vocês, porque é uma forma de alcançar famílias que não sabem desse tema e que precisam trazer isso à tona, precisam entender que isso é real. Isso acontece na sua casa e às vezes você não sabe. Isso acontece com amigos, com parentes, que às vezes a pessoa fica guardando ali pro resto da vida, porque tem medo de falar, tem medo de expor. Isso é muito sério. E só mais um ponto aqui nessa questão da pornografia, pra gente fechar o raciocínio. A pornografia tem sido a grande educadora sexual de crianças e adolescentes. É verdade. E a pornografia forma abusadores. Olha isso. A pornografia forma abusadores. Se eu tô tendo uma quantidade gigantesca de crianças e adolescentes acessando a pornografia sem nenhuma limitação de nenhum pai, de ninguém tá percebendo, eu tô formando abusadores. Gente, isso é muito sério. Eu gravei um vídeo pro meu canal no YouTube sobre isso, o título do meu vídeo era Como Vencer a Pornografia. E quando eu tava fazendo a pesquisa, o grande mal da pornografia, ela já é um mal, mas o mal pior é o quanto vai descendo de nível, né? E você sabe por que eles acessam? Você conseguiu entender qual o maior motivo do acesso dessas crianças e adolescentes à pornografia? Curiosidade. Curiosidade, para saber como funciona. Como é isso? Como nascem os bebês? Como que é essa relação entre o homem e a mulher que gera uma criança? Você sabia? E aí eles vão pegar os vídeos mais pesados, porque quando eles digitam lá o que é, como funciona, vai cair os mais visualizados, que são os mais pesados. Então, a família que tinha que trazer esse tema. E aí é o que eu falo pros pais. Forte, né? Olha isso, amigo. Aí eu falo pros pais, você já ensinou seus filhos como que nascem os bebês? De onde vem? Tia Keila, você é louca? Cegonha. Como que eu vou fazer isso? Não, o professor fala. Ah, é? E como que o professor vai falar? Eu conheço diversos que são top. Mas eu tenho visto muitos que não são. Que não têm princípios e valores, que ensinam erotizando, que ensinam trazendo estímulo para praticar. E aí é onde vem a maior dificuldade. Porque o que é educação sexual na infância? Afeto. A afetividade é a educação sexual na infância. O que é essa afetividade? É saber de onde vem, quem eu sou, como que eu surgi. Não foi cegonha. Foi o amor do meu pai com a minha mãe que me gerou. Por quê? Porque Deus fez algo muito lindo. E a gente que é cristão, gente... Eu já ouvi falar que criança veio da cegonha quando era pequena. Filha, a cegonha tá até hoje em muitos lares por aí. Você nunca ouviu isso, não? Coitado das cegonhas. Você já ouviu isso também? Não, isso aí eu nunca ouvi, não. Eu já ouvi falar. Mas você percebe que assim, ó, como que eu vou ensinar sobre isso e aquele? Gente, é o afeto. A criança não tem o erótico. Se o erótico entrou na infância é porque ela foi abusada. Porque a criança ela não tem o erótico, ela tem a curiosidade de saber o que é. De onde eu vim, como que foi que isso fez. Como que saiu um bebê da barriga que agora chegou no colo, a barriga diminuiu. De onde saiu? E aí? Alguém já contou? Não, ela vai procurar na internet. Aí ela vai descobrir um mundo cheio de... loucuras mesmo, né? Porque não são verdadeiros aqueles vídeos, né? Principalmente os vídeos aí de produção. É um sexo irreal, mas que é o que eles vão vendo e falam, opa, peraí, aí vem o vício, que gera o prejuízo maior no córtex pré-frontal. Aí vem... Pergunta, antes que ele fale a pergunta, meu Deus. qual o seu conselho que você daria pro pai e pra mãe, pra eles
colocar esse conhecimento na vida dos filhos. Preste atenção no dia a dia, as crianças, elas dão o dia a dia a gente vai tendo como conversar situações e questões. Às vezes você vai, a criança às vezes tem um monte de mãe fica, que ele me perguntou como é que ela nasceu, mas eu fiquei com vergonha de contar. Aí eu relato para eles o exemplo que eu tenho, né, da minha aula de prevenção ao abuso e à exploração que nós temos, do Protegidos, do Claves Brasil, e aí a gente estava dando essa oficina ainda na pandemia, então estava online. E aí a gente fala para os pais, olha, a gente vai ter uma aula agora e a gente vai tratar sobre essa questão aí do nascimento, de o que é parte íntima, por que o seio da mulher é parte íntima, e eu pergunto para eles quanto tempo eles amamentaram. Aí eles vão perguntar para os pais e tudo, eu falei que vocês ficam atentos que vai vir perguntas deles também. E nesse contexto, eles foram perguntando, aí uma criança falou, olha, tia Keila, eu 6 meses que eu amamentei, e o meu parto foi cesárea. Aí uma outra criança abre o microfone e fala, tia Keila, o que é cesárea? O que é parto cesárea? Aí eu falei, corta a barriga da mulher e tira o bebê e tal, e depois costura, e depois reconstitui ali e tal. Tudo bem. Aí uma outra criança abre o microfone e fala, tia Keila, eu amamentei 2 anos e o meu parto foi normal. O que é parto normal? Aí eu só vi as mães na quininha da porta, assim, meu Deus, o que ela vai falar agora, né? Tipo, e na hora a gente já tinha estudado sobre a criação, que Deus fez todas as partes do corpo, como é importante cada parte. Cada buraquinho do nosso corpo tem um fundamento, tem um objetivo. Aí eu falei pra elas, olha, Deus é tão maravilhoso que ele criou a mulher com um buraquinho específico na vulva. E essa parte, ela vai ampliando, o bebê nasce e depois ela fecha de novo. A gente vira mulher elástico. As crianças, uau! Tia Keila! E aí eu não esqueço de um garoto que falou assim, 8 anos, 3º ano que eles estavam. Tia Keila, quando eu casar e tiver minha família, e a minha esposa estiver grávida pra ganhar, eu posso ir pra ver o bebê nascer? Eu falei, não pode, não, você deve estar lá pertinho dela, de mão dada, porque é um momento maravilhoso, é dolorido, porque dói um pouco, mas depois que o bebê nasce é algo divino, maravilhoso, espetacular. Eu não me vejo sem meus filhos e tal. É o afetivo. Eles não estão nem aí que, olha que loucura. Eles querem entender o afeto daquilo, como que isso acontece, e a gente vai trazer isso. Aí os pais olham eu contando. Educação sexual saudável, né? Totalmente, e necessária. Eu falo que a família que não faz isso é negligente e está cometendo violência. De não permitir o filho saber da boca deles o que é isso. Você entende? Então, assim, é muito abrangente, mas eu sei que é dolorido para as famílias. Por isso que a gente está aqui para tentar ajudar. Para a gente tentar trazer essa claridade. Se você não fala, vai para a internet, vai procurar. E aí vai ser devastador os prejuízos. Porque uma vez visto, não é apagado. E o estímulo querendo ver mais, porque vem a dopamina e todo aquele processo do vício que a pornografia gera, aí vai o prejuízo maior. Hoje nós temos adolescentes e jovens viciados. Eu sempre digo para alguns amigos mais próximos, quando eu converso, que eu nasci, entre aspas, em um lar cristão, né? Minha mãe frequentou a igreja até meus 6 anos de idade. Então, quando ela deixa de frequentar a igreja a partir dos meus 6 anos de idade, eu não vou mais para a igreja, porque eu não tinha quem me levasse, né? Então, dos 6 aos 9, 10, eu não fui para a igreja, não tinha quem me levar para a igreja, e eu vim para a igreja com 11 para 12 anos sozinho, comecei a caminhar sozinho. Mas nesse intervalo, por influência de amigos, com 8, 9 anos de idade, naquela época, eu já tinha um consumo muito grande de pornografia. Sim. E isso, na minha adolescência, foi muito difícil, principalmente quando eu vim para a igreja. Mas isso foi pela influência de amigos, às vezes até pela má educação que a gente tem em casa, a deseducação, a curiosidade, né? Então, assim, hoje, com a mente que eu tenho hoje de um homem, não do menino há muito tempo atrás, a gente percebe uma coisa muito difícil hoje, que é o seguinte: essa questão da erotização. Porque se um pai ele não senta para poder educar o seu filho com educação sexual saudável hoje, existem diversos gatilhos que eles não estão presentes só
assim, de forma disfarçada. Eles estão presentes na música. Totalmente. Eles estão presentes nas propagandas. Nos outdoors. Eles estão presentes nos filmes. Hoje em dia... Essas dancinhas do TikTok. As dancinhas do TikTok. Isso. Hoje em dia, você não tem paz pra sentar e assistir um filme tranquilamente. Em Belo Horizonte estava tendo uma peça teatral na praça, não sei se vocês viram aí nesse final de semana passado, de totalmente sexo na praça, com crianças, com famílias assistindo. Era uma peça teatral com dinheiro público, trazendo atos obscenos, e isso é inaceitável. As músicas virais no Instagram, às vezes elas são carregadas de uma batida bacana, mas que a letra em si, uma letra é obscena. Igual, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo de uma mãe e ela gravou o vídeo assim com a cara de sem graça, desesperada, porque tem uma música no Instagram que fala sobre a parte íntima da mulher, só que a menina não entendeu, ela falou peteca. Ô mãe, que peteca não tem mel? Que ela queria saber. Porque a criança é curiosa. Curiosidade. Claro. Você entendeu? Então, se o pai não senta pra conversar com seu filho em casa de uma maneira saudável, o mundo ao redor vai criar gatilhos que vai levar ele pra erotização. E é onde eu te falo que a sociedade tá errando muito. Porque como que uma sociedade vai autorizar um conteúdo obsceno, pornográfico e erótico para crianças e adolescentes? É onde que nós estamos? Se a gente se calar diante disso, a gente tá dizendo, eu não tem mais humano aqui. Acabou a humanidade. Por isso que eu até gravei um vídeo essa semana de um dos clipes aí da Anitta, que infelizmente já é um conteúdo totalmente pornográfico, mas usar uma barriga de grávida e bota aqui, bota onde você quiser e dá pro novinho. E você fala, gente, onde que tá a sociedade? Eu quero entender onde que tá. Porque como que você aceita... Não chega, eu acho que já deu. A gente precisa ser voz, e isso aqui não tem nada a ver com religião, isso aqui tem a ver com lei. Que crianças e adolescentes não podem ter acesso ao que é obsceno, pornográfico e erótico, e ponto final. Isso vai além da religião, além de qualquer coisa. E aí eu sempre digo isso, né? E até o Dr. Guilherme Shelby, que é o procurador da República, meu mestre, assim, que eu tenho muita gratidão pela vida dele, que ele se levanta como procurador da República, mestre em direito constitucional, e diz: a liberdade de expressão, a cultura, ela não pode ultrapassar a proteção da criança e do adolescente. Você pode querer ouvir, assistir, o que você quiser, se você é maior de 18 anos. Agora, se tem menores de 18 anos, precisa ser visto e revisto o que vai ser falado, o que vai ser tocado, o que vai ser anunciado. Porque eles precisam de prioridade absoluta, e a lei traz isso. Então, aí é onde entra nosso poder na política. Na política tem que ter pessoas que têm essa visão, porque é lá que as leis elas são sancionadas. Então é lá que a gente precisa entender e colocar, olha, você pode fazer, você pode ouvir o que você quiser. Tem criança e adolescente no recinto, aí agora você já não pode mais ouvir, fazer o que você quiser não, porque eles são prioridade. Se você quiser fazer isso, leva eles para outro lugar onde não tenha esse conteúdo e você assiste ou você ouve. Que é o que não acontece. Não acontece. Mas aí é uma reeducação de todo mundo. Na escola, na igreja, em todo o ambiente. Porque trata para a igreja, por exemplo, como se fosse religioso. Não é um assunto religioso. É um assunto jurídico. As pessoas hoje, elas precisam entender também no mundo que a gente está vivendo hoje, esse mundo com essa agenda globalizada tão difícil, é um mundo de guerra ideológica, que os valores tradicionais eles também precisam ser respeitados. E os valores tradicionais, eles são a porcentagem muito mais esmagadora do que quem pensa. Só que a gente não pode ser também ingênuo de pensar que quem luta pelos valores, né, também não estão na pornografia. Tem muitos pastores na pornografia. Tem verdade. Muitos líderes na pornografia. Né? É onde eu tô falando. Nós precisamos entrar de cabeça. E olha, isso é prejudicial. Isso aí, você tá gerando um abusador. Porque a pessoa que tá na pornografia, ela já não vê o outro como um ser, ela vê como um objeto. Então, aí já tem uma dessensibilização de tudo que é humano. Então, você tá vendo que é em todas as bolhas. Nós temos que entrar de cabeça em todo lugar. Prova dizer que você acabou de dizer que tem pais que abusam de filhos. Não, e tem pais que são cristãos, tem líderes de jovens, líderes de família. A gente já atendeu casos de todos os âmbitos que vocês imaginarem.
Tem professora de criança que já me pediu ajuda porque estava mergulhada na pornografia. Então, isso é algo real, que está em todo o ambiente. Por isso que a gente tem que ser cirúrgico. A gente tem que ser cirúrgico em todas as bolhas. Esse tema e essa causa, ela tem que entrar na direita, na esquerda, no centro, no meio, no alto, no baixo, na religião, fora dela. É muito além do que nossas brigas ideológicas. É uma coisa, é o seguinte, pode ser o que você quiser. Chegou nos 18 anos, se vira nos 30, mas até lá, todo mundo tem que falar a mesma língua. A gente precisa respeitar eles. É verdade. Que é o que não está acontecendo. A senhora falou uma coisa muito interessante agora. Nessa sua carreira trabalhando com crianças, prevenção de abuso, a senhora com certeza já pegou muitos casos para poder serem resolvidos, né? Qual foi, assim, o pior caso e como foi tratado esse caso? Então, são muitos casos, né? Infelizmente. E cada um deles, quando acontece, eu fico muito chateada e pensando, eu podia ter chegado primeiro. Eu falhei. Eu tô trabalhando, mas ainda tá muito pouco. Mas em uma das oficinas que eu aplico de prevenção, um dos alunos, ele era muito agitado, muito nervoso e batia na parede, batia nas crianças, respondia muito agressivamente, que a criança, ela nunca conta o abuso, falando assim, eu fui abusada, mexeu nas minhas partes, fez isso comigo. Não, a maioria das vezes é brigando, batendo, não respeitando, dando sinais de que não tá tudo bem. A criança não vai falar com palavras, ela vai falar com atitudes. E aí onde entra a família de identificar isso e não fazer a criança engolir o sentimento. Porque a educação emocional, ela tá ligadinha com a educação sexual. A educação emocional é o respeito ao que você está sentindo. Identificar o que você está sentindo, poder falar do que você está sentindo, tudo isso está interligado. E aí esse aluno, a gente estava trabalhando das emoções, e aí eu falando, quando você está com raiva, o que você faz? Aí perguntava, o que você faz quando você está com raiva? Como que você vence a raiva? Ele, eu dou murro na parede. Eu me machuco, e se tiver alguém perto eu machuco também. Então a todo tempo você percebia que não estava tudo bem. Aí eu pedi para fazer desenhos de situações que deixaram eles tristes, angustiados e tal, e com raiva também. E aí ele desenha uma pessoa com um revólver na mão, apontando a arma para uma criança e a criança chorando. E um outro agachado, uma outra criança agachada no cantinho. E aí eu falei com ele, o que é isso? Do que se trata esse desenho? Ele, esse aqui é o meu tio, e é assim que ele abusa de mim e do meu irmão. E ele tinha um irmão autista. E o tio afogava ele na bacia de água e colocava a cabecinha dele e tirava. Colocava a cabecinha dele e tirava. São diversas situações que ele contou, que ele relatou. E aí, a gente conversando, na oficina, a criança fala, né? A gente sempre tem essa escuta respeitosa, vai falando até onde que ele quer falar. E a gente vai anotando para saber onde que vai direcionar a partir dali. E abraçamos, conversamos, ele quis relatar na frente das crianças, ele não quis não, eu quero falar, tia, pode deixar, eu quero falar. E ele foi falando, os meninos também sentiram empatia com ele, da situação que ele vivenciou. Finalizamos a oficina e tal, ele foi embora. Aí a mãe me liga, porque ele chegou em casa relatando. Que aí fortaleceu ele para ele falar, sabe? Quando a criança sai forte, e ela, eu vou falar, eu não tenho medo de falar. E ela falou, tia Keila, o que você fez com ele para ele poder falar? Eu falei, a gente eu tô aplicando as oficinas, e as oficinas têm os fatores de fortalecimento para ele. Ele relatou coisa que ele não contou para psicóloga até hoje. Eu falei, que bom, porque ele precisa soltar, ele precisa falar. Aconteceu de já ter sido denunciado o tio, que era o tio que abusava. Infelizmente o tio foi livre, ele não foi punido, porque segundo a justiça faltava prova, né? Infelizmente não é só a voz da criança que vale e deveria ser, porque a criança, para inventar isso, ela está sofrendo outra violência, de ser estimulada a inventar isso, né? Ela não foi estimulada hora nenhuma, ela soltou, e de forma muito clara. Mas o que a gente percebe? A gente falha na prevenção. A gente falha no olhar preventivo. Essa oficina de prevenção da senhora, fala um pouquinho pra gente o que a senhora trata lá na oficina de prevenção, como ela funciona. A gente trata a criança e o corpo, a criança e as partes íntimas, a criança e os outros. Então, através de música, de brincadeira, vai trazendo as oficinas para fortalecer a criança, para ela entender quem ela é, qual é o valor do corpo, né? O nome correto das partes íntimas, coisa simples, né? E objetiva, que é o óbvio que precisa ser dito. E aí a criança vai se fortalecendo e vai trazendo aí esse protagonismo para o que ela está vivendo e o que ela é.
Agora, hoje, esse garoto já é quase um jovem, né? Já tá bem maior. E a gente tem contato com a mãe, deve ter uns 4 meses, mais ou menos, ela participou de uma audiência pública com a gente, falando sobre esse caso, né? E a dificuldade de uma mãe também, que recebe esse tipo de notícia, e também pais. Porque tem um outro ponto importante que a gente tem que deixar claro aqui. Não são só os homens que abusam, são mulheres também. Mulheres também. O abuso sexual, ele é feito pelo ser humano, e não é pelo homem ou pela mulher. Eu ouvi recentemente, eu nunca tinha escutado sobre isso, mas o Thiago Brunet, apesar de eu não acompanhar muito, mas eu ouvi ele relatando que foi abusado por uma mulher. Sim. A mulher catou ele lá, jogou ele em cima da cama, abusou dele. E pela cultura que nós temos e ele se calou durante a vida inteira. É a cultura que nós temos que o homem é pegador. O homem é pegador, o homem não, ele é... Não é, a gente não pode nunca normalizar uma coisa dessa, porque isso é um abuso. Menores de 14 anos, meu Deus, se tem relação sexual, é abuso, né? Então, é preciso trazer essa cultura para baixo mesmo, tirar essa cultura da masculinidade ser valorizada se o homem vai pegar mais mulher, vai ficar com mulher. Não! E aí fortalece o homem a contar os abusos. E os abusos feitos por mulheres é muito mais difícil de ser denunciado por causa desse ponto principal. Na nossa cidade de Contagem, foi presa uma mãe que abusava do filho de 12 anos, filmava os abusos e vendia na internet. Nossa, é pesado, né? E é real. E aí tem gente que pensa, não, eu vou proteger meus filhos dos homens. Aí eu falo, meu Deus, que ignorância. Nós temos que proteger nossos filhos de todo tipo de maldade. E é por isso que ele tem que entender que qualquer pessoa que queira fazer com ele algo, não é pelo homem ou pela mulher, é pelo ser humano que nós somos, e somos muito lixos mesmo. Porque tá em todo lugar. A gente já falou um pouquinho sobre, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar. E eu quero dizer pro pessoal de casa, gente, se você estiver... muito bom. O assunto é um pouco sério, é um pouco chocante, né? Mas é extremamente necessário para os dias em que nós estamos vivendo, a fim de que a nossa casa ela esteja protegida, não só pela questão espiritual, mas que a gente possa saber, sim, proteger a nossa casa contra essas coisas com conhecimento, como nós conversamos aqui com a Jane Kelly alguns dias atrás. Então, eu gostaria muito que a senhora trouxesse para a gente, um pouco mais desenvolvido, como ajudar os pais a identificarem se seu filho já sofreu um abuso, se já aconteceu algumas com ele e ele está reprimindo isso. Como que a senhora poderia ajudar esses pais que nos ouvem hoje? Principal ponto, família. Gere na sua casa um ambiente de comunicação. As crianças precisam de conexão. Conexão afetiva, conexão emocional. A criança precisa sentir confiança. Pensa comigo, se o seu filho tiver em um apuro, ele pode te contar? Ou ele vai apanhar se contar? Ele pode te contar ou ele vai ser julgado por contar? Isso tudo é o principal ponto para mim, para uma criança ser protegida em família. Porque se ela está em um ambiente de pressão, de tudo que ela fala ela é punida, é um castigo, se ela estiver passando por qualquer tipo de situação nessa área da violência, principalmente sexual, ela não vai contar. Ela vai esconder. Ela vai mostrar sinais vai cair o rendimento escolar, ou às vezes vai comer demais ou vai diminuir a comida. Sinais vão acontecer. E não é um específico. Você tem que entender e conhecer seu filho. Aí entra a educação emocional. Será que na sua casa é respeitado o sentimento da criança? Será que quando ele chora, ele tem que engolir o choro porque ele é homem e não pode chorar? Isso é um ponto muito sério. Porque se eu estou engolindo, então não tem direito de sentir. Então a gente precisa permitir que eles expressem o que eles estão sentindo. Não tenha dúvida que a criança já demonstrou sinais imensos que precisa de ajuda. Porque não é só a educação, não é só a questão do abuso sexual, tem bullying na escola, tem às vezes situações que estão acontecendo. Você sente quando... Eu tenho 2 filhos, eu sei quando eles não estão bem. Eu falo, o que está acontecendo? Vem cá. Não quero conversar agora. Então, quando você quiser, conversa. Me dá um abraço. Eu estou aqui para te ajudar. E a gente vai vencendo assim. Então, família, ouça seus filhos. Eu sei que nós não fomos ouvidos. Eu sei que a gente foi isentado de muita coisa. A gente foi deixado de lado. Não porque nossos pais não nos amavam. Porque eles não sabiam fazer diferente.
Hoje nós estamos em outra época. Se a gente não muda a nossa forma de ensinar, se a gente não direciona nossos filhos em amor, em conexão, nós perdemos uma geração. Porque muita gente fala, não, mas eu apanhei quando eu era criança, eu fui assim, eu tô aqui hoje, ó, eu sou homem que eu sou porque eu vivi dessa forma. Se você tá nessa educação agora, você vai perder seus filhos. Cuidado, fica atento, porque o mundo tá aí de braços abertos para ouvir. Os jogos aí online tá cheio de pedófilos de abusadores querendo ouvir seu filho, dar para ele presente no jogo, comprar skin, comprar diversos passes no jogo para poder conquistar a confiança do seu filho. E aí, o que você tá fazendo? É só brigando, gritando, não tá querendo conexão? Perdeu uma geração. Meu Deus, forte mesmo. Falando um pouquinho sobre a tia Keila, vereadora agora, recém-eleita. Nós temos aqui aproximadamente uns 5 minutinhos ou menos. Ah, não. Agora que a conversa estava ficando Porque o tempo passa muito rápido. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dos projetos da senhora para a cidade de Contagem. A senhora que foi eleita... E detalhe, com mais de 5 mil votos. Você tá doido, hein? 5.714. 5.714. Parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe. Gente, é muito bom. A senhora que foi eleita com essa pauta da defesa das crianças, eu acompanhei um pouquinho. Nós somos... Não sei se a gente pode usar essa expressão, mas nós somos 2 amantes da política. A gente sempre gosta de estudar muito, bastante, conhecer o que está acontecendo no cenário político. Mas deixa pra gente um pouquinho dos projetos da senhora, o que a senhora tem em mente para fazer nesse próximo... Nossa, é muito bom. Nesses próximos 4 anos. Vamos marcar um novo podcast. Vamos sim. Mas vamos lá, a minha principal pauta, meu principal olhar é a infância, né? Todo mundo já sabe disso, é essa causa. Muita gente pensa assim, não, tia Keila, nem adianta, isso nunca vai acabar, existe uma máfia gigantesca, existe uma rede de pedofilia aí, de abusadores que tem muito dinheiro para conquistar todo tipo de situação. Olha para mim, nós podemos ser a diferença, nós somos sal, nós somos luz e nós podemos mudar essa realidade com leis, com capacitação de todo o poder, de toda a sociedade para entender essa causa. Nós precisamos de fazer mesmo, como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, a gente reconstruir mesmo, tapar os buracos, olhar onde é necessário. Hoje nós temos uma defasagem gigantesca na educação, com crianças sem atendimento na questão do autismo, por exemplo, sem monitores especializados para isso. Então a gente precisa entrar nessa seara gigantesca de trazer esse conhecimento, trazer essa formação para todos esses monitores, para trazer esse olhar e ver a dificuldade tanto da família, quanto do professor, quanto do monitor, quanto da criança. Eu acho que o principal ponto agora é a gente parar tudo e falar, vem olhar aqui no chão da infância, no chão da escola, que é a partir daí que a gente vai mudar isso. Então, meus projetos estão todos relacionados à educação, à proteção e à internalização da sociedade dentro desse tema, porque assim a gente vai conseguir alcançar a segurança pública, saúde e todas as áreas necessárias, que quando você cuida da base, você está cuidando de todo o resto. É verdade. Né? Então é dentro disso aí o nosso olhar e assim, é muito a ser feito, muito. E a nossa equipe está sendo formada com pessoas muito... cirúrgicas também, intencionais, e isso é muito gostoso de ver. A senhora pode fluindo. dar um spoiler pra gente, assim, cheguei em 2025 na Câmara Municipal de Contagem, esse é meu projeto prioridade, o primeiro que eu quero. A senhora pode dar esse spoiler pra gente aqui, em primeira mão no Tá Na Benção? Esse eu não posso, porque vai ser protocolado no primeiro dia de mandato, mas vocês vão estar em primeira mão sabendo. Com certeza. Porque essa área política é tão complexa, né? Porque, infelizmente, são pessoas sem ética, muitas vezes, e que acaba, né, pegando aí essas pautas. Mas, assim, não tenha dúvida que vai ser extraordinário. E eu tô aqui aberta a você, família, vocês... Qualquer ideia que vocês tenham, qualquer situação que você perceba e fala, tia Keila, você já pensou nisso e nisso? Manda, tá? @tia Keila é o meu Instagram. Sim. KEYLA. E lá você pode pedir no direct o nosso WhatsApp, que a gente envia para você, porque nós somos eu, né, sempre trabalhei assim, com demandas, com ideias, porque isso é o principal para fazer uma política de verdade, né? Eu acho que vocês vão se surpreender. Pode soltar, dá tempo ainda. Eu queria fazer uma pergunta, porque ela trata a questão cultural.
Hoje eu vejo que a nossa geração, ela sofre muito em questão de cultura. Vou te falar o porquê. Eu sou nascido e criado num berço cristão e louvo muito a Deus por isso. Eu me lembro que quando criança, as professoras perguntavam ali o que vocês querem ser quando crescer. E eu me lembro que algo que marcou muito a minha infância é que a gente sempre falava assim, ó, eu quero ser pastor. O outro dizia, eu quero ser pregador. As meninas ouviam aquilo e falavam assim, não, eu quero ser levita, missionária na casa de Deus, na obra de Deus. E é assustador você fazer uma pergunta dessa hoje para uma criança. Por quê? Porque hoje os filhos de crente daquele contexto desejavam ser algo na seara de Deus. Hoje os filhos de crente desejam tudo, menos trabalhar na seara da obra de Deus. Eles querem ser um digital influencer, um dançarino do TikTok, um jogador de futebol. Então, tipo assim, eu vejo que hoje a gente como cristão sofre muito com essa cultura mundana dentro da igreja e dentro dos nossos lares. O que você diria para o pai que está criando seu filho ali, para que ele carregue esses princípios cristãos? Eu falo sempre que o principal é ser o pai, a Bíblia que o filho lê. Porque as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. O principal é você ser aquilo que seu filho, que você deseja que o seu filho seja. Principalmente hoje na tecnologia que nós estamos, eles tiram as dúvidas com todo mundo. Mas não há dúvida que ele vai tirar tendo uma família que dedica ao Senhor, que entrega ao Senhor, que tem domínio próprio, que tem longanimidade, benignidade, que tem um lar, que tem a mesa para conversar. O filho não vai desejar ser outra coisa senão continuar seguindo a paz que tem dentro de casa. O principal desafio hoje que eu vejo, Gabriel, é entendimento das famílias dessa principal missão que Deus deu, cuidar dos filhos. Entende? Nós estamos preocupados demais com um monte de coisa. Sim. Mas será que nós estamos dedicando tempo à mesa? Será que a gente está dedicando tempo ao olho no olho? Porque o celular tomou conta de tudo. O celular já tomou conta do nosso alarme, do nosso relógio, e está tomando conta da nossa família. Então é aí que entra o maior desafio. Hoje nós temos... Não tem problema se querer ser um digital influencer, por exemplo. Mas qual é o conteúdo que vai ser gerado? Nós estamos precisando de digital influencer que fale de Deus, que tenha conexão com Deus, que leve um conteúdo produtivo, porque só tem do outro lado. Porque a gente quer se esvair desse lugar. Não podemos, nós temos que estar lá. Que fique nesse lugar, mas vamos ajudar, vamos embasar, vamos fazer com que isso seja feito com prioridade, mas dentro dos princípios cristãos, porque nós precisamos de influenciar uma geração digital. E aí isso é muito legal da gente pensar, entende? Então, não mate o sonho do seu filho, mas seja você a maior presença na vida do seu filho para ganhar o coração dele. Essa conexão afetiva, ela contextualiza tudo. Até essa área, né? Tá tudo conectado. Se o filho tem conexão com os pais, ele vai viver aquilo que o pai tá vivendo. É verdade. Se tá mais conectado com o mundo digital, que é os jogos e os amigos, aí o que vai estar florescendo no coração. Então é dentro disso aí que eu imagino. E a gente finaliza essa parte dizendo: conexão afetiva é o principal ponto para prevenir qualquer tipo de violência e qualquer desconexão com a fé que a gente exerce na vida dos filhos e que a gente quer que eles prossigam nela. É verdade. Meus irmãos, infelizmente... não! O Tá na Benção vai caminhando para ficar por aqui. Mas foi uma alegria muito grande poder receber aqui tia Keila, ouvir um pouco mais desse tema que às vezes é tão escondido, se fala pouco, mas que se faz necessário, de suma importância nos nossos dias, para trazer essa conscientização e esse despertamento, a fim de que a nossa casa esteja segura, debaixo de um conhecimento, realmente um conhecimento saudável dentro da nossa casa. Verdade. A senhora já deixou suas redes sociais, mas se a senhora quiser reforçar, deixar suas considerações finais, fique à vontade. Pode falar com o nosso público. Tá na bênção, eu tô na bênção, viu? Tô saindo mais na bênção do que eu cheguei. Obrigada pela audiência de vocês. Compartilha esse conteúdo aí com mais famílias que você ama, que precisam despertar para esse conectar mesmo desse conhecimento. Obrigada, meninos. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado. Que Deus continue usando vocês para trazer temas, né, tão importantes, de suma importância, mas tão pouco falado. Obrigada por terem me escolhido. Eu me senti honrada e agradecida por estar aqui com vocês. Contem comigo para sempre que precisarem. Mas nós vamos contar. E vão tomar café comigo a partir do dia 1º de janeiro lá no meu gabinete. Nós vamos sim. Olha pra você ver, hein? O Tá na Benção tá em contagem. Você vai estar lá. Gabriel. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a tia Keila. Que Deus continue abençoando a sua vida. A nossa oração é que mais 1 milhão de pessoas com essa motivação, com esse conhecimento, possa impactar a nossa geração, né?
a nossa palavra é essa, gratidão, que Deus continue te abençoando. E a nossa oração é que Deus possa continuar com a mão dele sobre a sua casa, sobre a sua família, e que os seus projetos sejam projetos estabelecidos por Deus, porque a gente sabe que são projetos abençoadores. E que famílias possam continuar sendo alcançadas através da sua vida. E que esse testemunho vivo, que essa unção de Deus que você carrega possa impactar mais lares. E quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente, que estão nos apoiando. E só ressaltar aqui, segue a gente lá no nosso perfil do Instagram, Tá na Benção. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Compartilhe os nossos conteúdos, porque lá você fica por dentro de tudo em primeira mão. É isso aí. E Deus te abençoe. Lincoln? Gente, Deus abençoe vocês. Tá na Bênção é isso daqui. Tá na Bênção você vai ter Bíblia, como nós tivemos com Josué. Tá na Bênção você vai ter saúde emocional, como tivemos com a Jane Kelly. Você também vai ter gestão financeira, como tivemos com o Fábio Almeida. E hoje nós trouxemos aqui um tema de prevenção de abuso sexual e também de educação sexual saudável dentro dos lares, na nossa casa. E esses são os temas que nós vamos trazer por aqui, com pessoas capacitadas, como a tia Keila, que trouxe aqui de uma maneira tão profunda essa questão, esse tema para nós. Como o Gabriel disse, nos siga nas redes sociais, não deixe de nos seguir nas redes sociais, porque lá você vai acompanhar todo o nosso cronograma, toda a nossa rotina, e você vai ter esse conteúdo na íntegra. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, meu povo!